Fala pessoal, beleza? Então vamos agora para uma aula sobre barba, barba parada, uma barba bem cheia, quadrada, né? Espero que vocês gostem do conteúdo. E começando ali diretamente ao ponto, então eu gosto de fazer sempre ali um acabamentozinho ali, um degradezinho na parte da costeleta, né? Não fica muito leve, né? Aquela costeleta bem pesada. Então eu faço ali um degradezinho ali, conectando ali o degradê com a barba. E faço ali uma, né, estou fazendo ali agora ali um pentezinho corrido naquela região ali onde tinha um volume maior de barba, para não correr o risco de a gente entrar muito na barba ali. Então eu gosto de fazer essa parte ali com a tesoura, faço um leve pente corrido e depois posteriormente uma texturizaçãozinha ali com a pontinha da tesoura, beleza? Então é bem suave, bem pouco mesmo, só para dar aquele acabamento legal, que bacana. E agora eu faço ali com a mão livre, né, tirando ali as pontinhas da barba, né? Como o nosso cliente queria que tirasse um pouquinho do volume, a gente faz o que? É um processo bem padrão mesmo, muito parecido com quando você vai cortar um cabelo afro, né? Você vai tirar ali as pontinhas. Então é o que você vai fazer numa barba que normalmente ela é meia crespa mesmo, né? Dificilmente você vai ter uma barba lisinha mesmo. Então o processo é bem parecido. Então o que eu estou fazendo ali agora? Temos uma área da barba do cliente, do nosso cliente, que ela é um pouco falhada. Essa parte de cima ali é um pouquinho meio falhada. Então tem alguns pontos que a gente gosta de tirar, né? Aqueles pontos que são mais escuros. Então você pode tirar ali com uma tesoura, com a ponta da tesoura, tirando, texturizando um pouquinho aquela área. Então você vai clareando aquela área e consequentemente você vai igualando a barba como um todo, né? Eu tenho até 2 vídeos no canal, 3 vídeos na verdade sobre barba, que eu explico bastante sobre isso, né? Tem 2 barbas degradê e uma barba cheia bem parecido com essa. Então vocês que gostam desse conteúdo, gostam desse tipo de conteúdo, dá uma olhada no canal aí, no feed tem muito conteúdo bacana. Então é sempre bom ver vários tipos de aula, vários tipos de barba. Por quê? Porque aí você vai ter uma dimensão de diferenças, quando aplicar uma coisa, quando aplicar outra, beleza? Né? Voltando à nossa aula, como eu disse, eu estou ali fazendo ali uma conexãozinha. Então eu faço um pentezinho corrido, né? É isso mesmo, um pentezinho corrido na barba. É possível fazer um pente corrido. E depois eu vou dando uma texturizada nos pontinhos escuros. Observa que onde está as manchinhas escuras, eu vou dando as texturizadas com a pontinha da tesoura, né? Isso vai dando uma igualada naquela região. Quando a imagem mostrar de frente, vocês vão perceber que vai igualando essa região, né? Isso é uma técnica bem legal para utilizar em barbas bem falhadas, né? Então, o que você vai fazer em barba bem falhada? Você vai pegar e os lugares onde está mais escuro, você vai tirando com a pontinha da tesoura a favor do fio. Não faça conta, nem de lado. Faça a favor do fio, com a bico da tesoura, igual eu estou fazendo aí. Isso vai fazer com que as regiões escuras fiquem claras, um pouco mais clara, igualando com as regiões mais claras. Automaticamente você passa a ter uma barba que dá uma aparência de mancheia. É um pouco contraditório isso, mas funciona. Pode fazer que funcione. Beleza? Então, fazendo essa parte da tesoura, dando aquela paradinha ali bem a favor para manter o efeito quadrado na barba. Agora eu utilizo a minha máquina de corte mesmo, né? Essa máquina de corte ela vai me dar mais precisão, mais força, né, nesse processo. Então eu tenho uma facilidade de cortar. Ela corta melhor, como posso dizer assim, que a máquina de acabamento. A máquina de acabamento é muito boa para fazer o acabamento, né? Não é à toa que ela tem esse nome, né? Já esse volume, né, da barba, quando você vai fazer com a máquina de acabamento, ela tende a empurrar um pouco o fio, né? Nem toda máquina de acabamento ela é tão afiada para cortar esse volume. Então
Eu gosto sempre de fazer com a máquina de corte, né? Que eu estou usando a minha máquina de super tape mesmo da UAU, beleza? Fazendo aquele mexãozinho para UAU aí. Então, como você vai fazer essa parte? Você utiliza com a mão livre, né? Pega um alinhamento e utiliza com a mão livre. E aí você vai fazendo ali agora com a máquina de acabamento a parte de baixo. Isso vai deixar o corte bem limpinho, facilitando demais na hora de fazer, né, com a navalha, raspar aquela parte ali com a navalha. Outro detalhe importante, essa lateralzinha aí, quando você vai fazer uma barba muito cheia, não puxe ela para o lado da orelha, 100%, você puxa um pouco de lado. Você vai tirar uns cabelos que saem, né, que sobra, porém, você não tira o volume, porque acontece do cliente não ter tanto cabelo nessa região aí, quando você puxa todo pro lado da orelha para cortar esses cabelos, é possível que fique algumas falhas, né? Porque, e aí, aquele contorno, aquele efeito quadrado, a gente acaba perdendo. Então, a dica é, não puxe 100%, puxa um pouco de lado, não puxa 100% para baixo também, mas puxa um pouco de lado, e assim você faz, beleza? Então, um macetinho, uma técnicazinha que eu uso para medir, para você ter certeza como estão os dois lados. Então, eu utilizo os meus dedos ali, você viu que eu fiz questão de fazer bem lento, para vocês terem noção exata do que eu estava fazendo. Então, eu boto ali, eu utilizo o meu dedo, deu 3 dedos de um lado, 3 dedos um pouquinho, eu focalizo aquilo ali, vou do outro lado, meço e faço. Normalmente dá certo. Como assim normalmente? Tá vendo ali? Eu estou mostrando de novo. Como assim normalmente? Porque às vezes o rosto do cliente tem, por exemplo, uma orelha um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo. Isso é normal, né? Nem todo mundo tem uma orelha 100% certa, o nariz. Então, isso na vida real, no dia a dia da barbearia, que é o que eu mostro nas minhas aulas, é muito comum. Então, às vezes você pode encontrar um cliente com a orelha um pouco mais aberta, orelha de abano e etc. Tal. Então, meça, depois você olha no espelho, confere, e aí você só faça mesmo aquele ajuste. Isso vai te dar um ganho muito legal. Outra dica, quando o pescoço do cliente está abaixado assim, normalmente debaixo do gogó dele vai ficar um pouco, tipo assim, quando ele olhar de frente, a barba vai descer, então vai dar uma curva. Então você faça uma espécie de arco, né? Você vai cortando meio que arqueando ela, e isso vai te dar um efeito na hora que o cliente olhar mais quadrado. E aí você ajusta o rosto dele e confere, faça essa conferência para ver se ficou um pouco arredondado, muito quadrado, menos quadrado, de acordo com a necessidade, beleza? Porque às vezes fica muito certinho quando está deitado, quando você levanta, por causa da papada do cliente, por causa do gogó, outros detalhes do rosto do cliente, fica totalmente errado. Então eu gosto de fazer isso que eu estou fazendo aí, ó. Eu dou uma acertada, né? Metido um lado, metido outro, acertado, olho no espelho, ó, tá vendo? Eu olho para um lado, como ele fica, como ele vai ficar olhando para um lado, olho para o outro, ajeito o jeito que ele olha e vou lá e ajusto, né? E nesse caso dessa barba aí, por exemplo, o outro lado tinha ficado um pouquinho mais de lado, né? Mais para baixo. Então eu fui lá e ajustei. Isso é totalmente normal, gente. Você não tem uma forma pronta para fazer uma barba e ela ficar 100% certa. Isso é coisa de Instagram. Isso é fake news, praticamente, né? Então é basicamente isso, tá vendo? Olha como é que ela tá ficando bem quadrada, bem legal, bem bacana. O bigode, eu gosto de fazer o quê? Puxo, penteio o bigode e puxo e seguro o pente. Olha só, o pente ele mantém o controle. Primeiro que você tem mantém o controle das mãos, isso é legal. E segundo, você mantém também o controle do fio, impedindo que fique um fio maior. Tá vendo? Olha lá, ficou certinho nos lábios do cliente. E aí você vai só dando aquela setadinha ali naquela beirada, aquele cantinho do bigode, aqueles últimos ajustes. Beleza? Então, você está assistindo esse conteúdo, está gostando, está assistindo o conteúdo do canal e ainda não é inscrito, se inscreve. Se inscreve
e nos ajuda aí para levar, né, esse conteúdo para outras pessoas, né. Tenho recebido muito comentário de pessoas que realmente têm, o conteúdo tem agregado bastante. Isso é muito gratificante, isso é o maior pagamento que eu recebo, né, nesse início de caminhada aí que é longa pela frente, beleza? Cara, essa parte é uma parte muito importante, que agora, na parte de baixo, você já acerta ela com a máquina. Mas a parte de cima, aí agora é a hora da navalha. Então, quando você tem algumas falhazinhas aí nessa região, eu vou te dar um toque. Eu acabei não gravando essa parte. Mas você vem com um lapisinho 88B e dá umas preenchidas em possíveis falhas. Você não vai fazer uma maquiagem grotesca, algo bizarro. Você vai fazer uma correção. Você vai criar uns fios ali, digamos assim, em algumas falhazinhas que ele tem naturalmente. Ah, mas aí depois que ele lavar, vai sair? Claro que vai, né? Se ele passar a mão no rosto ali, já sai um pouquinho. Mas vai facilitar muito, muito, muito o seu trabalho. Porque essas barbas que tem umas falhas na parte de cima, elas são difíceis de você acertar. Às vezes um lado é mais cheio que o outro. E aí você fica baixando, baixando, baixando e você acaba estragando a barba do cliente. Então, pega um lápisinho 88B, vai nos fiozinhos, a favor do fio, tá? Você vai lá e preenche um pouquinho. Antes de você raspar, você vai ter esse efeito aí, tá vendo? Uma barba que tinha algumas falhas de cima, ela ficou preenchida. Qual a vantagem disso? Você não vai precisar baixar tanto essa barba, estragando ela praticamente, para acertar ela quadrada. Quando ele lavar o rosto, tal, que ele olhar no espelho, ela vai continuar certa, só com algumas falhas. Beleza? Então olha só, olha o alinhamento que ficou em cima. E ela tem algumas falhas, eu estou falando para vocês a realidade, né? Esse é um macetinho, uma técnicazinha que eu uso que realmente dá um resultado muito, muito, muito top, né? E se você for fazer uma foto no Instagram, divulgar o seu trabalho, isso vai facilitar muito, a sua foto vai ficar mais limpa, mais correta e bem suave, gente. Não aparece, vocês praticamente não estão olhando. Se eu não falasse com vocês que tem isso aí no rosto do crente, vocês não saberiam, eu tenho certeza. Olha só, eu poderia enganar vocês aqui falando que eu sou o cara aí, né? Mas não, isso você pode usar, o crente nem vai perceber, e os que perceberem, você explica, falando, não, você é só para a gente alinhar melhor ela aqui, para ela ficar certinho. Acabou, entendeu? Então ali, ó, ali no cantinho do bigode ali, se você olhar de pertinho, se você pegar, puxar o vídeo para trás um pouquinho, você vai ver que existe uma falhazinha. E nessa imagem não tem tanta falha. Por quê? Porque eu fiz uns fiozinhos falsos ali com o lápis 88B. Cara, fica muito top mesmo. Essa aula, gente, essa aula que vocês estão tendo aí, por isso que eu falo, gente, se inscreve, comenta, faz esse conteúdo viralizar, ajuda a crescer o canal. Porque essa aula aí, você só vai encontrar em cursos online e cursos dos bons, tá? Dos bons. Em cursos ruins você não vai encontrar. Cursos do bom mesmo, daqueles que de conteúdo para aperfeiçoamento. Não é conteúdo iniciante, isso é conteúdo aí para ser conteúdo top. Tô te falando porque eu tenho só 24 anos nessa brincadeira e eu sei o quanto tem, infelizmente, muito conteúdo ali que não vale a pena. Então, cara, você tá aí, mais uma vez, se inscreve nesse canal aí e ajuda, beleza? Então, finalizando, eu gosto de sempre dar aquela ajustada aí no cliente quando ele está com o pescoço em pé. Então, por quê? Porque é a visão que ele vai ter no dia a dia. Então, eu vou dando aquela última ajustada. Aí a postura corporal não está muito legal, mas não tem problema porque é um período pequeno que você está dando só aquela ajustada. Então, você vai estar dando aquele último detalhe ali, ó, acertando as pontinhas. A barba ficou bem quadrada, bem legal, entendeu? E fica muito massa. O crente se emociona quando ele vê uma barba tão acertadinha. Então é isso, pessoal. Me segue lá no Instagram, Adailton_Brito_Barbeiro, beleza? Forte abraço e até a próxima.